de Deus para o seu coração nessa nova série de mensagens. Mensagens que vão encorajar a sua vida, que vão trazer alento para a sua alma. E eu quero começar lendo o texto que está no Salmo 119, versículo de número 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Eu penso que você já experimentou esse sentimento, angústia. Eu já experimentei angústia. E eu quero te dizer que nesse tempo da pandemia, que já perdura aí por 4 meses, eu já fiquei angustiado por mais de uma vez. Por mais de uma vez já fiquei angustiado. O que é interessante compartilhar com você a palavra de Deus é que a angústia é uma experiência humana. A angústia, ela é democrática. Homens ficam angustiados, mulheres ficam angustiadas, negros ficam angustiados, brancos ficam angustiados, ricos ficam angustiados, pobres ficam angustiados. Não há distinção de classe social, não há distinção da questão econômica ou da religião. Gente fica angustiada. Nós lemos um texto aqui de um homem de Deus, um homem crente, um homem que amava a Deus, um homem que temia a Deus. E ele fala da sua angústia. Ele abre o seu coração, porque a angústia não é uma questão de pessoas fracas. Angústia não é mesmo nem uma questão de falta de fé. Pessoas que têm fé, pessoas que têm uma experiência com Deus, ficam angustiadas. E este salmo exemplifica muito bem isso. Este homem não tem medo de falar da sua angústia. Ele fala que na angústia dele, ele recebeu o consolo de Deus. Mas ao falar que recebeu o consolo de Deus por meio da palavra de Deus, ele está escancarando o seu coração e falando que ele também teve a experiência da angústia. A angústia, ela é gerada no nosso coração tanto por fatores externos quanto por fatores internos. Eu penso que a angústia, até por conta da minha experiência e talvez da sua experiência também, que alguns elementos se juntam e se tornam geradores de angústia no nosso coração. Por exemplo, o medo. Uma outra questão, a questão da solidão. Um outro elemento que nós podemos agregar, que se juntam como um coquetel para gerar, para ser um gestador de angústia, é a ansiedade. E isso então, esse coquetel de elementos do medo, da solidão, geram angústia no coração. Ainda é interessante dizer sobre esse tema, porque talvez você esteja angustiado. Dizer que, às vezes, as angústias que nós experimentamos na nossa existência, na nossa história, às vezes ela está relacionada a alguma coisa do passado. Por exemplo, as nossas culpas, as coisas atrapalhadas que fizemos no passado, que não foram resolvidas, às vezes chega num determinado momento, você fica angustiado por conta daquilo. Uma outra questão que gera angústia no nosso coração são as decepções, as frustrações. Quando nós então alimentamos o nosso coração sobre determinadas coisas, sobre alvos, sobre sonhos, e aquilo não acontece, então surge a frustração que nos leva à lona, que nos deixa para baixo, cansados, desanimados, e então a angústia então se aloja no nosso coração nesses momentos. E às vezes a angústia se aloja e ganha força no nosso coração por conta da ansiedade, porque nós começamos a pensar nas coisas do dia de amanhã e começamos a sofrer e com isso ficamos angustiados. Então veja só, às vezes são elementos do passado, às vezes são elementos do presente e às vezes são elementos que estão atrelados ao futuro, que nós desconhecemos, que são então gestadores de angústia no coração. Nesses dias eu tenho experimentado angústia.
E eu penso que você também tem experimentado algum tipo de angústia. Talvez você já superou algumas, como eu já superei algumas angústias que me assaltaram durante esse tempo da pandemia. Porém, é importante entender que o mesmo meio, que o mesmo antídoto que Deus utilizou e que o salmista se apropriou para reverter a sua situação angustiosa, é o meio que continua operando eficaz, eficientemente, que é a palavra de Deus. O salmista diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O sofrimento que chegou para aquele homem, o sofrimento que este homem de Deus estava experimentando, ele pôde experimentar uma reversão, uma mudança, um consolo, um alento, um refrigério para a alma, por meio da palavra de Deus. Deus continua, meu irmão, Deus continua, minha irmã, por meio da sua palavra, trazendo consolo, tirando o nosso fardo, encorajando-nos e removendo do nosso coração a angústia. Nós não sabemos muito bem definir o que é angústia, não é verdade? Se você pergunta para alguém o que é angústia, a pessoa tem dificuldade de definir. Eu tenho dificuldade, mas eu sei o que é angústia. Angústia é aquele aperto no peito. Angústia é aquela sensação de vazio, de solidão, quando parece que as coisas não fazem sentido nenhum e você começa a ficar perturbado, angustiado e assolado por conta desse sentimento que você não sabe explicar, mas sabe o que é. A palavra de Deus, lembrar-se da palavra de Deus, é um tônico, é fundamental para que você supere essa etapa, essa condição momentânea da angústia. O salmista diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A angústia, ela tende a drenar as nossas energias, as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa alegria de viver. É por isso que o salmista diz que a palavra de Deus vivifica, isto é, devolve vida novamente, devolve o ânimo novamente, porque a palavra de Deus é alimento para a alma. Eu quero concluir a minha fala dando-lhe 2 conselhos para que você supere e vença a angústia em o nome de Jesus. A primeira coisa que você deve fazer é que você deve orar. O Senhor Deus insta você, o Senhor Deus encoraja você a orar no dia da angústia. Ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. É Deus mesmo que quer ser invocado no dia da angústia. Deus quer que você abra a sua boca, Deus quer que você abra os seus lábios e invoque o nome dele no dia da angústia. Em o nome de Jesus, ore ao Senhor. Eu superei as angústias que chegaram para mim, que surgiram no meu coração nesses dias, quando então eu pude orar ao Senhor, quando eu pude invocar, clamar ao Senhor em oração, em o nome do Senhor Jesus. O segundo conselho que eu quero lhe dar, aproxime-se da palavra de Deus, rememore as promessas de Deus. Quanto mais distante você ficar da palavra de Deus, quanto mais distante você se posicionar em relação à palavra de Deus, mais tempo a angústia permanecerá no seu coração. Você precisa se aproximar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus será um instrumento que Deus vai usar para demover, para remover do seu coração a angústia. O que me consola na minha angústia, diz o nosso irmão salmista, é a tua palavra que me vivifica. A palavra de Deus traz vida para você. Aproxime-se da palavra de Deus quando a angústia estiver presente. Rememore a palavra de Deus. Lembre-se da promessa de Deus para a sua vida e então a sua alma vai se aquietar. A sua alma vai descansar e vai experimentar
refrigério. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Eu quero orar com você em o nome de Jesus. Deus, essa pessoa que está angustiada, em o nome de Jesus, aproxime a tua palavra dela e ela da tua palavra. Deus, escute a oração dela agora, em o nome do Senhor Jesus, e dê-lhe paz e dê-lhe alegria, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua preciosa vida, em o nome do Senhor Jesus.